Então, os postulados de Kekulé, né? Que ele tem aqui 3 postulados. Ou seja, 3 propriedades que o átomo de carbono tem. Primeiro, Kekulé, ele diz que o carbono ele é tetravalente. O que é isso? Tetra vem de 4. Ele diz que o carbono faz 4 ligações. Gente, não esqueça disso. Ó, o carbono ele faz 4 ligações. Como essas ligações? As ligações são representadas por tracinhos. Ó. Eu representei por esses tracinhos vermelhos. Então, pode vir ó, com 4 ligações simples. Ó. Então, cada tracinho desse aqui representa uma ligação simples. Pode vir dessa forma. Pode vir com uma ligação dupla, ó, quando tem 2 tracinhos assim. Eu digo que é uma ligação dupla, emparelhados, ó. Quando vem 2 tracinhos emparelhados, é uma ligação dupla. E 2 simples, ó, formando as 4 ligações. 1, 2, 3 e 4. O carbono pode vir assim também, ó, com uma ligação tripla, ó, 3 ligações emparelhadas e uma simples. Ou então, ele pode vir com 2 ligações duplas, que a gente contando vai dar 4 ligações. Então, lembre-se, cada tracinho aqui, ó, representa o quê? Uma ligação, certo? Aí, vamos lá. Essas ligações, gente, eu posso chamar elas de sigma e posso chamar de pi. Quando é que vai ser uma ligação sigma? Então, vai ser uma ligação sigma, todas as ligações simples, ó. Então, toda ligação simples, representada aqui por um tracinho, ó, ela é sigma. Esse símbolozinho aqui, ó, está representando justamente uma ligação sigma. Aqui, ó, ligação sigma, porque é uma ligação simples, e ligação sigma, que é uma ligação simples. Na ligação dupla, ó, quando eu tenho os 2 tracinhos emparelhados, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Então, esse símbolozinho aqui, ó, representa o quê? Um pi. Quando é que eu vou ter ligação pi? Quando eu tiver ligação dupla, ou então quando eu tiver uma ligação tripla. Olha aqui esse carbono. Nesse carbono, ó, uma ligação sigma. Aqui, ó, tem 2 pis. Por quê? Porque eu tenho uma ligação tripla e tem uma sigma. Nesse carbono aqui, ó, eu tenho o quê? 2 pis, ó. Por quê? Porque aqui é uma ligação dupla, aqui é uma ligação dupla. Então, na ligação dupla, eu vou ter um pi e vou ter uma sigma. Um pi e uma sigma. Então, sempre eu vou ter ligação sigma, sempre. Mas eu só vou ter ligação pi se tiver ligação dupla ou tripla, certo? Um exemplo aqui que eu vou botar para vocês. Eu vou montar aqui essa cadeia, ó, para a gente ver quantas ligações sigmas e quantas ligações pis nós vamos ter, certo? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Ó, analisando aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, essas ligações aqui, eu tenho ligação pi, então você vai lembrar, para ter ligação pi, eu tenho que ter ou ligação dupla ou ligação tripla. Aqui tem ligação dupla, então eu vou ter uma pi, ó. Então aqui eu tenho uma pi e essa daqui é sigma. Aqui, eu tenho ligação pi? Não, porque é só uma ligação simples. Então, ela vai ser sigma. E aqui, eu tenho ligação pi? Sim, porque é uma ligação dupla. Numa ligação dupla, eu tenho uma pi e uma sigma. Ok? Dúvidas? Posso continuar? Explica de novo, Maria. Novamente? Então, ó, quando Maria. é que tu vai ter ligação pi? Tu só vai ter ligação pi se tu tiver ligação dupla, ó, quando vier os tracinhos emparelhados. Ou ligação dupla, ou ligação tripla. Se tu tem uma ligação dupla, você vai ter sempre uma ligação pi, ó. Uma vai ser pi
e a outra vai ser sigma. Se tu tens uma ligação tripla, tu vai ter 2 πs, ó. Então, sempre que tiver uma tripla, duas vai ser π, vamos traçar aí o grande, né? 2 é π e a outra vai ser sigma, certo? E a coordenação tá boa. Viu, gente? Então, na ligação tripla, quando os tracinhos vêm emparelhados, eu vou ter 2 π e uma sigma. Então, a primeira propriedade aqui do carbono é o quê? Que ele é tetravalente, que ele faz 4 ligações. A ligação, ela pode ser sigma ou pode ser π. Quando é que vai ter ligação π? Quando tiver ligação dupla ou tripla. Outra propriedade do carbono é que eles são o quê? Equivalentes, ou seja, as ligações são iguais, certo? Então, eu coloquei aqui a mesma molécula, só mudei o cloro aqui nessa posição. Mas as ligações aqui todas são iguais, ó, certo? Esse triângulozinho aqui, gente, representa uma ligação simples. E por que ele não veio só com um tracinho, igual às outras? Porque esse triângulo está dizendo que o H, ele está na frente da molécula, certo? Esses pontinhos que eu botei aqui, essas linhazinhas aqui, também é uma ligação simples. Mas por que veio desse tanto de tracinho? Se uma simples é só uma. Esses tracinhos aqui, ó, tá indicando que esse hidrogênio está atrás da molécula, certo? É porque a geometria dessa molécula aqui, ela é tetraédrica, certo? Ela é 3D. Então, tem os elementos que ficam na frente, os que ficam atrás e os que ficam no plano. Então, o triângulozinho indica que o elemento está na frente, e esses risquinhos aqui, ó, indica que o elemento está atrás. Então, outra propriedade do carbono é que as ligações são equivalentes, né? São iguais. Outra propriedade do carbono é que ele tem a propriedade de encadeamento. O que é isso, propriedade de encadeamento? É que ele faz longas cadeias de carbono, certo? Tem até 10 carbonos ligados, tem mais de 10. Então, esse encadeamento é o carbono, ele consegue ir se ligando a outros carbonos, e fazendo aí grandes cadeias, certo? Lembrando, o carbono faz 4 ligações, né? Então, aqui, ó, cada carbono desse tem que ter 4 ligações, ó. Vamos contar, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, todos os carbonos aqui, ó, tem 4 ligações. O hidrogênio, ele só pode ter uma ligação, ó. Então, ligado no hidrogênio só pode ter um tracinho, certo? Cada ligação dessa daqui, gente, representa um par de elétrons, ó. Eu botei aqui bolinhas. Então, representa um par de elétrons compartilhados. Porque o tipo de ligação que o carbono faz é o quê? Ligações covalentes. Ele vai compartilhar elétrons, ele nem perde e nem ganha, ele compartilha com outros elementos e com o próprio carbono, certo? Então, uma coisa que vocês não podem esquecer, o carbono, ele faz 4 ligações. O tipo de ligação que ele faz é covalente. E o que é ligação covalente? Quando compartilha elétrons. Então, nós já vimos as 3 propriedades, que é o quê? Que o carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações, que tem ligações pi e ligações sigmas, que as ligações dos carbonos, as 4 ligações são equivalentes, e que o carbono tem a propriedade de fazer encadeamento, longas cadeias. Que ele faz, o tipo de ligação é covalente, onde compartilha elétrons. Classificação do carbono quanto à hibridização. Gente, o carbono ele pode ser classificado
quanto à hibridização, né? A forma em que as ligações, elas vão o quê? Vão se ligar, a forma que as ligações podem se ligar nas cadeias, certo? Então, ó, temos 3 tipos de hibridização, que é SP, SP2 e SP3. Então, se eu colocar numa questão, classifique o carbono quanto à hibridização. Você vai dizer se ele é SP, SP2 ou SP3. Um exemplo. Quando é que o carbono é SP3? Então, o carbono ele vai ser SP3, gente, quando ele só tiver ligações simples. Então, só tiver ligações sigmas. Se o carbono só tem ligações simples, só tem ligações sigmas, que é a mesma coisa, eu digo que esse carbono aqui, ele é SP3, certo? A geometria dele é tetraédrico, né? Ele é um 3D. Então, eu quero que vocês se liguem mais nessa parte, o tipo de hibridização. Quando é que o carbono vai ser SP3? Quando nele só tiver ligações simples, certo? Aí ele é SP3, só tiver ligações sigmas. Quando é que o carbono ele é SP2? Ele vai ser SP2 quando tiver uma ligação π. Então, o carbono vai ser SP2 quando tiver uma ligação π. E para ter uma ligação π, ele precisa ter o quê? Uma ligação dupla, ó. A forma geométrica dele é um triângulo, ó, trigonal, certo? Quando é que o carbono ele é SP? Então, para o carbono ser SP, ele precisa ter 2 ligações πs. Então, ele pode vir assim, ó, com 2 duplas, porque nós sabemos que numa ligação dupla, uma é π e a outra é sigma. Ixi, que agora ficou doida aqui. Ele pode vir aqui com uma ligação tripla, né? Na ligação tripla, eu vou ter 2 πs. Ai, gente, meu cursor tá doido aqui, que eu não sei o que foi. Deixa eu ver com uma coisa aqui, dá certo. Então, ó, para ser SP, tem que ter 2 ligações π. E para ter 2 ligações πs, ele vai ter que vir ou com 2 ligações duplas, que na ligação dupla eu vou ter uma π e uma sigma, ou então vai ter que vir com a ligação tripla, porque na ligação tripla eu tenho 2 πs e uma sigma, certo? Então, voltando aqui, ó. Quando é que o carbono é SP3? Quando ele tiver só ligações simples. Quando é que o carbono é SP2? Quando ele tiver pelo menos uma ligação π. Então, quando ele tem uma π, ele é SP2. Então, ele tem que ter uma π para ser SP2. Quando é que o carbono é SP? Quando ele tiver 2 πs. E para ele ter 2 πs, ele tem que vir ou com 2 ligações duplas ou com uma ligação tripla. Beleza? Ok, gente? Boa tarde, Maísa, eu acho que entrou agora. Dúvidas? Posso continuar? A Elizabeth não conseguiu ficar. Posso continuar, gente? Pode. Pode. Então, vamos lá. Ó, então, nós vimos que o carbono ele pode ser classificado quanto à hibridização. SP, SP2 e SP3, não é isso? O carbono, gente, ele também pode ser classificado quanto ao encadeamento, certo? Então, quanto ao encadeamento, ele é classificado em carbono primário, secundário, terciário e quaternário, que eu não coloquei aqui. Quando é que o carbono vai ser primário? O carbono ele vai ser primário quando ele tiver o quê? Um carbono ligado a ele. Então, primário de 1. Lembrem, um carbono ligado a ele.
Ele vai ser secundário quando ele tiver 2 carbonos ligados a ele. E ele vai ser terciário quando ele tiver 3 carbonos ligados a ele. E quaternário quando tiver 4 carbonos ligados a ele. Certo? Então, vamos lá. Esse carbono aqui, se você olhar, ó, ele só tem esse aqui ligado a ele, ó. Então, esse carbono aqui é primário. Os carbonos da ponta, gente, ele é primário. Só vai ter um carbono ligado a ele, ó. Esse é primário. Ó, esse aqui também, só tem esse ligado a ele, ó. Então, é primário. Esse aqui também, só tem esse ligado a ele, então é primário. Esse aqui é secundário, ó, porque tem esse carbono e esse aqui ligado a ele, ó. Então, ele é secundário. Esse é terciário porque, ó, tem esse e esse ligado a ele. Então, esse é terciário, certo? Quaternário aqui eu não tenho nenhum, mas eu poderia ter colocado, ó, se eu puxasse aqui, ó, e botasse mais um carbono, esse seria quaternário. Então, o carbono da ponta é primário, ó. Esse é primário, só tem um ligado a ele. Esse é primário, esse e esse. Esse aqui é secundário, ó. Tem esse carbono e esse ligado a ele. Então, eu vou olhar carbonos ligados a carbono. Esse é terciário, ó. Quais são os 3 carbonos ligados a ele? Tem esse e tem esse de baixo. Então, por isso que ele é terciário. Esse é secundário, ó. Quais são os carbonos ligados a ele, ó? Esse e esse. Certo? Essa é a parte de carbono primário, secundário e terciário. Ok? Ou não? Volto, explico novamente. Explica de novo. Pronto, então vamos lá. Para ser carbono primário, tem que ter o quê? Um carbono ligado a ele. Você vai olhar o quê? Os tracinhos aqui, que é a ligação. Nesse aqui, ó, qual é o carbono que está ligado a esse? É esse, ó, só tem ele ligado a ele. Esse, ó. Então, ele é primário. Os carbonos da ponta, se você observar, ó, todos eles só tem um carbono ligado a ele. Então, eles são primários. O carbono secundário, ó, esse aqui é secundário, porque tem esse carbono, ó, esse, se você olhar, e esse aqui, ó. Então, esse carbono e esse, ó, está ligado a esse aqui. Então, quando tem 2 carbonos ligados a outro carbono, ele vai ser o quê? Secundário. Para ser secundário, tem que ter 2 carbonos ligados a ele. Esse aqui é terciário, porque se você observar, tem 3 carbonos ligados a ele. Quais são esses 3 carbonos? Ó, se você olhar, tem esse, ó, e esse. Aqui, ó, tem esse, ó, a ligação ligada a ele. Tem esse, ó, ligado a ele. E tem esse, ó. Então, todos esses 3 carbonos estão ligados a esse aqui, ó. Por isso que ele é terciário, ó. Tem esses 3 carbonos ligados a ele, certo? Aqui do mesmo jeito, ó. Esse é terciário porque tem quais carbonos ligados a ele? Se você olhar, ó, tem esse aqui e tem esse aqui, ó. Então, por isso que esse aqui é terciário, ó, tem 3 carbonos ligados a ele. Esse aqui do mesmo jeito, ó, tem esses 3 aqui, ó, estão ligados a ele, então é terciário. Já aqui, ó, nesse aqui, só tem 2 ligados a ele. Então, ele é secundário. Ó, esse aqui, que eu botei como secundário, só tem esse carbono e esse aqui ligado a ele, ó. Certo? Então, ele é secundário. E os carbonos primários é porque só tem um carbono ligado a ele, ó. Os carbonos da ponta, eles são primários. Certo? Gente, Leves, ele fez aqui um modelo onde ele fez para representar os elétrons, certo? Os elétrons rodeados aqui nos elementos. Como assim? Todo elemento químico ele vai ter uma quantidade X de elementos na última camada.
O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1 elétron na última camada, e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O que foi que Lewis fez? Ó? Aqui é a fórmula molecular do metano. O que essa fórmula molecular está dizendo? Que no metano tem um carbono e 4 hidrogênios. É isso que ela está dizendo, ó, CH4. Vou apagar isso aqui, só para me mostrar para vocês. O que foi que Lewis fez com a representação dele? Ele pegou os elétrons da última camada e colocou ao redor de cada elemento, certo? Então, ó, na forma molecular está dizendo que é um carbono, então eu vou pegar aqui o carbono, e nesse carbono aqui, ó, tem 4 hidrogênios ligados a ele. Então, eu peguei os 4 hidrogênios e coloquei ao redor do carbono. Aí Lewis viu, né, lá na tabela periódica, e viu que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Mas para o carbono ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Só que o carbono ele nem pode perder, nem pode ganhar elétrons. Ele tem o quê? Que compartilhar. Porque o tipo de ligação que ele faz é covalente. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Para ele ficar estável, ele precisa de 2 elétrons. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, Lewis representou da seguinte forma. Pegou os 4 elétrons da última camada do carbono, aí representou aqui ao redor dele, ó. 1, 2, 3 e 4, certo? Aí ele pegou 1 elétron da última camada do hidrogênio e representou aqui no hidrogênio. Em cada hidrogênio ele botou 1 elétron, porque cada hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Por que ele fez isso aqui? Para ele fazer o compartilhamento, certo? Ele compartilhar esses elétrons entre si, para que o carbono fique com 8 e cada hidrogênio fique com 2. Então, ele fez isso aqui, ó, ele compartilhou. Então, ó, quando ele fez isso, ó, o carbono, o elétron do carbono, esse aqui está servindo tanto para o carbono, como está servindo para o hidrogênio. Então, ele foi fazendo, né, o compartilhamento, ó. Isso aqui e aqui. Vamos olhar se cada hidrogênio ficou com 2, ó. Então, cada hidrogênio ficou com 2 elétrons. E o carbono ficou com 8, vamos olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sim. Então, tanto o carbono como o hidrogênio, eles estão estáveis. O carbono ficou com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio ficou com 2 elétrons. Esse compartilhamento de elétrons que Lewis representou, nada mais é do que as ligações, ó. Se você olhar aqui, ó, eu peguei e botei o tracinho aqui, ó, que representa a ligação simples. Eu disse para vocês que esses tracinhos aqui, a ligação simples, é o quê? É um par de elétrons. Se vocês observarem, tem um par de elétrons aqui, ó. Desse lado, ó, do mesmo jeito, ó, o tracinho tem um par de elétrons. Abaixo, ó, coloquei também, certo? Então, isso aqui, ó, é a representação de Lewis do metano, ó, CH4, e aqui é a fórmula estrutural do metano. A fórmula estrutural, ó, mostrando as ligações, e a representação de Lewis mostrando o quê? O compartilhamento de elétrons. Beleza? Vamos para esse exemplo, ó. Nesse exemplo aqui, eu já tenho o quê? 2 carbonos, ó. Coloquei os 2 carbonos. Tenho 4 hidrogênios, ó. Coloquei os 4 hidrogênios. Para que eles compartilhem os seus elétrons entre si. Certo? Então, ó, de bolinhas aqui vermelhas, estou representando os elétrons do carbono. Cada carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, vou ter, ó, 1, 2, 3 e 4. Desse carbono aqui. Peguei e coloquei os elétrons desse aqui, desse carbono. 1, 2, 3, 4.
Representei os elétrons do hidrogênio com X, ó. Cada hidrogênio tem um elétron, então eu botei um X em cada hidrogênio. Feito isso aqui, eu vou compartilhar os elétrons, ó. Então, compartilhando aqui, esse hidrogênio ficou com 2, esse com 2, 2 e 2. Esse carbono aqui ficou com 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficou. Esse aqui ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficou. Agora, eu quero fazer a fórmula estrutural do eteno, né? Dessa representação. Então, é bem simples, ó. Vou pegar os dois carbonos, botar do jeitinho que eu botei ali, ó. Os dois carbonos. Vou pegar o H que está aqui, ó. Vou botar ele na mesma posição. O H que está abaixo desse carbono, ó, vou botar. Esse outro H, ó, que está abaixo desse carbono, vou colocar também. E esse aqui do lado, ó, vou botar. Então, ó, aqui está dizendo o quê, ó? Que tem o quê? 2 pares de elétrons entre os carbonos. Então, isso representa o quê? Uma ligação dupla. Então, eu vou botar aqui, ó, uma ligação dupla, que é representada por os dois tracinhos emparelhados. Aqui, ó, um par de elétrons, que representa o quê? Uma ligação simples. Aqui também, ó, um par de elétrons representa uma ligação simples, outra ligação simples e outra ligação simples. Então, aqui é a fórmula estrutural, ok? E aqui tem do etanol, ó. O etanol são 2 carbonos, ó, eu peguei os 2 carbonos e coloquei aqui. São 6 Hs, ó, 5 aqui e outro aqui perto do oxigênio e um oxigênio. Então, eu peguei os 2 carbonos, né? Peguei o oxigênio e distribuí aqui os 6 hidrogênios. Não pode ter nem menos hidrogênio, nem mais. É só do tanto que a fórmula molecular está indicando. E fiz a representação de leves, ó. Peguei os 4 elétrons desse carbono, ó, representado por bolinhas vermelhas, e coloquei ao redor dele. Os 4 elétrons desse outro carbono, também representado por bolinhas vermelhas. Os 6 elétrons do oxigênio, ó, representado por essas bolinhas lilás. E o elétron do hidrogênio, representado por esse X, azul. E fiz o compartilhamento, ó. Então, quando eu fiz o compartilhamento, cada carbono ficou com 8, o oxigênio ficou com 8 elétrons e cada hidrogênio ficou com 2. Feito isso aqui, para fazer a fórmula estrutural, é a mesma coisa, ó. Então, você vai repetir, igual está aqui, no lugar do compartilhamento de elétrons, vai botar a ligação. Se você observar aqui, ó, só tem ligação simples, não tem ligação dupla. Certo, gente?